Glória a Deus. Aleluia. Quem está vivo, dá um glória a Deus aí, gente. Eita, todo mundo vivo, hein? Amém, irmãos? Bem, gente, eu quero, nessa noite memorável em que a mesa do Senhor está aposta e Ele ressurreto mais uma vez conosco, posso ouvir um glória a Deus? Quero estar lendo dois textos da palavra do Senhor que irão motivar parte da fala que, assim, o Espírito nos leva a compartilhar com a igreja. Peço aos irmãos que abram em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. Primeiro livro de Samuel, lá no testamento mais antigo, ok? Você vai passar pelo Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, vai vir Juízes e logo depois Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 7, os 2 primeiros versículos. Então, vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Diga comigo, e lamentava toda a casa de Israel. Diga junto, e lamentava toda a casa de Israel. Aquela tradução está como ali? Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram 20 anos, e lamentavam toda a casa de Israel ao Senhor. Diga assim, a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, e o povo só lamentava. Diga, o povo só sofria. Diga, o povo só chorava. Vai mais à frente, abra em primeiro livro de Crônicas, no capítulo 13. Se não der para abrir, vai dar para projetar aí, gente? Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom. Quanto tempo, gente? 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Amém? O texto fala sobre o mesmo objeto. Diga, a Arca da Aliança. Diga, a Arca da Aliança. Diga, uma simbologia da presença de Deus. Hoje a Arca da Aliança, para nós, simboliza a presença de Deus. A Arca da Aliança foi construída, uma arca de madeira revestida de ouro. Foi construída para que guardasse três objetos sagrados que demonstravam a presença de Deus. A Arca de Deus da Aliança era usada para muitas coisas, em meio à guerra, para cura, mas sobretudo para manifestação da presença de Deus. Dentro da Arca da Aliança tinha 3 objetos, você lembra, filho? Um deles, qual era? Um só. As tábuas da lei, o decálogo, os 10 mandamentos. Quem lembra de outro? Um maná, a comida que Deus enviava do céu enquanto o povo caminhava pelo deserto, Marcelo. E a última coisa? Hein? A vara, o bordão, o cajado, de quem? De Arão, né? Que florescia. Uma simbologia que a gente vai pregar mais à frente. Não se detenha nisso. Durante muito tempo, a arca andava e o povo ia junto, porque a presença de Deus. Hoje, a arca somos nós. Diga glória a Deus. Nós somos essa arca, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas nós não vamos deixar de pegar e fazer uma tipologia, usar uma metáfora para se aproximar daquilo que o Senhor falou, fala e continuará falando mesmo depois das nossas vidas passageiras aqui na terra. Então, toda vez que o pastor, durante esses 3 dias pregando, falar de arca, ele está falando da presença de Deus. A arca da aliança, não é a arca de Noé. A arca da aliança igual à presença de Deus. Amém? Então, o mesmo objeto, a arca, esteve em vários lugares. Esteve na mão dos filisteus, esteve na mão dos gados, esteve na mão de muita gente, de inimigos. Mas nós estamos, em especial nessa noite, tratando de 2 pessoas. Diga Abinadab.
e Obed-Edom. Diga Abinadab e Obed-Edom. Por que é que a arca ficou na casa de um 20 anos e nada mudou e o povo sofreu? E por que é que a arca ficou na casa de um 3 meses? E em 3 meses a vida desse homem foi transformada. Quem aqui é pai e mãe, avô, avó, tio, tia, ama alguém, levanta a mão e trata como filho? Tem um sobrinho que trata como filho? Tem. Amém? Você daria presente ruim para seus filhos? Você daria para o Tiago um presente bom e para o Davi um presente ruim? Então a gente não pode acreditar que Deus escolheu Obed-Edom para dar algo bom e Abinadab algo ruim simplesmente porque ele quis. Existe alguma coisa que aconteceu. E aí eu quero falar nessa noite sobre oportunidades perdidas. Oportunidade perdida, sobretudo oportunidade de Deus, é menos bênção na vida. Diga comigo, oportunidade perdida. Menos bênção na vida. Oportunidade perdida, menos bênção na vida. Quando a gente perde uma oportunidade que Deus tem para a nossa vida, não simplesmente a gente deixa de ser abençoado, a gente deixa de carregar uma bênção que vai tocar em muitas pessoas, em gerações, em familiares, na igreja, na vizinhança. Porque quem aqui não gosta de morar perto de alguém abençoado? Quem aqui não gosta de ter um amigo abençoado? Quem aqui não gosta de ter uma pessoa que chega perto de você e ela acalma? Ela exala a paz? Ela usa a boca para acalmar? Agora, ao contrário. Tem pessoas que quando a gente vê o coração já treme, a mente já chacoalha, fala, lá vem, porque lá vem problema, lá vem confusão, lá vem tribulação, lá vem fofoca, lá vem... É mentira ou é verdade? Então, quando a gente deixa de seguir e receber as bênçãos de Deus, a gente deixa de ser um canal de Deus, e aí não tem jeito, irmão. Se a gente não é canal de Deus, é canal de quem? Não tem jeito. O apóstolo Paulo fala isso. A Bíblia diz para a gente não dar lugar à ira, para não continuar com raiva, ainda que se ire, que passe. E a gente está vendo duas figuras. Eu quero te perguntar, sabe por que oportunidade de Deus na vida, que a gente perde, oportunidade de Deus, é menos bênção? Porque muitas vezes a gente deixa a bênção passar. A bênção está vindo, a bênção está vindo. É o haja de Deus, é aquele momento, diga assim, no lugar certo, na hora certa, no dia certo. Eu estudava no colégio São José, era atleta do colégio. E aí o colégio decidiu acabar com o ensino médio. E aí eu fui estudar no colégio Belisário dos Santos. Olha o Marcelo rindo ali. Marcelo, eu fui matriculado naquele dia, naquela hora, naquele momento, quando eu estou descendo a escada, quem eu encontro? Diga o dia certo. Diga a hora certa, diga o momento certo, diga a pessoa certa. Era aquele dia, era aquela hora, era aquele lugar. Aí vai dizer, pastor, você está falando aí de que era predestinação? Não, não creio nisso. Mas assim, naquele dia eu faço um corpo mole com meu pai, hein, Gilson? Vou jogar aquela pelada escondida, fujo, Iago, para soltar aquela pipa. Olha aí, ó. Olha a bênção. E a morena de olhos verdes que eu ia perder. Amém? Isso são bênçãos terrestres, humanas. Você imagina a bênção de Deus. Então olha para quem tem ao seu lado e diga assim, não perca a oportunidade de ser abençoado. Eu tomei uma bronca agora no IML, diga glória a Deus. Porque as pessoas de mitidinho igual a mim assim tem que tomar bronca para se humilhar mesmo, sabe? Gente ruim assim tem que tomar bronca. Estava escrito assim, não ultrapasse veículos. Eu não sou veículo, eu ultrapassei. O que eu estava vendo a hora passar, eu tinha culto, nós chegamos lá 12h40 e já era 5h40 da tarde e não liberavam um documento. Aí levei minha carteira de professor do Estado na mão. Quando cheguei lá, o rapaz falou, o senhor viu o que? Eu falei, não estou de carro. Ele falou, nem carro nem gente. Eu falei, me perdoa, eu sou professor do Estado, eu sou burro, eu pensei que era só carro. Mas deixa eu falar uma coisa para você, eu estou aqui com 4 mulheres, ninguém almoçou. A gente só bebeu água. E fui falando. E a harpa foi sendo tocada. E ele falou assim, pastor, leva as mulheres. Deixa o senhor que está aí, que é o irmão da nossa irmã Gil.
leva elas, vai para o seu culto. Nós vamos liberar o corpo só com ele reconhecendo. Você pode dar glória a Deus? Às vezes a gente tem oportunidade para ser bênção, para testemunhar, e a gente pode estar até certo, ou pode estar até errado. Mas é a maneira com que a gente age, diga, a oportunidade, é que vai preconizar a bênção ou a maldição na nossa vida, gente. Não existe Deus bom e Deus ruim, não. Para com esse negócio. A gente está vendo dois homens. E na figura desses homens eu vejo um tão preocupado com coisas, com sentimentos, com situações. O nome dele é Abinadab. Abinadab era um levita, e nas horas vagas servia para fazer ofício sacerdotal. Ele tinha um filho chamado Eleazar. Quando trazem a arca para ele, diga, a presença de Deus, ele coloca a arca num outeiro, diga, outeiro, um monte fora de casa. Estava no monte, mas estava fora de casa. E diz, Eleazar toma conta. Diga o pai, diga o cabeça, diga o marido. E tem homem que pega assim, eu sou o cabeça, mulher submissa. Não, o homem é o cabeça para orar pela mulher, para pular na frente da mulher na hora do perigo, para botar os filhos para orar e para trazer a presença de Deus para dentro de casa. Abinadab botou a presença fora de casa, diga, arca da aliança. E ainda delegou o filho mais velho, você que cuida. Ele estava preocupado com o culto. E quando eu olho para Abinadab, eu olho para mim. Que às vezes a gente está preocupado em cultuar, se o louvor está bom, se as cadeiras, se o ar-condicionado está funcionando. Que a gente esquece de uma coisa: trazer a presença de Deus para dentro de casa. Abinadab fazia o melhor, ele tinha o melhor. Ele servia o melhor. Ele cantava, ele era levita, diga levita. Se há alguém zeloso no Antigo Testamento com relação a templo e coisa de Deus, eram os levitas. Um cisco, os camaradas ficavam procurando um cisco. Essa tradição depois é passada para os fariseus. Não existia alguém mais zeloso dentro da casa de Deus, do tabernáculo, ou depois, é lógico, né? Do local de culto, do que fariseus no Novo Testamento e levitas no Antigo Testamento. Ele estava preocupado com todos os eventos, com tudo que ia acontecer, com os hinos que iam tocar, se a harpa estava afinada. Mas a presença de Deus ficou em segundo plano. A arca veio, Luciano, e ficou lá dentro da casa de Abinadab. Ficou lá, diga 20 anos. Diga, durante 20 anos. Vida de barco. Sabe a diferença de vida de barco? Vida de barco é aqueles 12 que estavam dentro do barco. Tá bom? Aí um deles saiu e afundou, não afundou? Todo mundo riu dele, não riu? Quem foi aquele que afundou? Pedro. Todo mundo ficou olhando Pedro afundou. Eu imagino Tomé. Tomé, Pedrinho. A gente tem que ver para quê, Pedro? É só Jesus que anda sobre o mar, meu filho. É, Marcelo? Aquela galera nossa lá da rua, imagina. Ou não caía da árvore, lembra? Ah, Pedro, para que você fez isso? Mas Pedro foi o único que afundou, mas foi o único que saiu do barco, e foi o único que andou. Pode ter sido um passo só, mas ele andou. Olha para cá, não tenha medo de afundar, Deus te chama para sair do barco. Ele te chama para sair do barco, porque foi essa iniciativa que mais tarde Jesus lembrou e falou assim, é esse camarada aí. Abinadab estava preocupado com as coisas desse mundo, dessa vida, e com as coisas da religião, mas tratava a presença de Deus em segundo plano. E aí, ele tratava assim, o filho dele via ele tratando assim, a família dele via ele tratando assim. E chegou um tempo que Davi subiu ao trono, e Davi falou, aonde está a arca? Eu quero a arca agora comigo. A arca está lá na onde? Na casa de quem mesmo? Não. Abinadab. Traz a arca para cá, que a capital ainda não era Jerusalém. Jerusalém ainda estava sendo tomada ainda pelos jebuseus. Por isso que Davi se torna um homem segundo o coração de Deus, que ele toma Jerusalém dos jebuseus, coisa que Josué não fez, e aí institui a capital de Israel em Jerusalém. A capital ainda era Hebrom. E vem Davi na frente da arca. Lembra, dançando? Que a mulher dele debocha dele, fica leprosa. Só que
Abinadab tratava a arca, diga a presença de Deus, de qualquer maneira. O tempo que sobrava ele dava para a atenção da arca. A arca não era prioridade, ela estava no outeiro e o filho que cuidava. E aí sabe o que ele faz? Ele pega a arca, coloca numa charrete e traz uma charrete puxado a boi. E chega num lugar chamado Pérez Uzá, que em hebraico significa brecha. Um dos bois tropeça. Diga assim, carne, carregando a arca. E aí a arca vai caindo. E aí tem um menino chamado Uzá. Diga Uzá. Que vê a arca caindo e tenta colocar a mão. Diga, carne segurando a arca. Os bois caíram. A arca caíram. E Uzá foi fulminado, morreu na hora. Pergunte para o pastor, quem era Uzá? O filho mais novo de Abinadab. O filho mais novo, fica de pé, Lucas. Meu filho mais novo. O filho mais novo, olha para trás, Lucas, para que a igreja lhe conheça. Esse é o Lucas. O filho mais novo viu o pai cuidando de qualquer maneira, tratando a presença de Deus de qualquer maneira, de forma carnal. E pensou que resolveria de forma carnal. Isso é uma observação grande de Deus para a nossa vida. Quando nós tratamos a presença de Deus de qualquer maneira, a nossa descendência aprende isso. Não tem tempo de oração, não tem tempo de jejum. Os nossos filhos entram dentro de casa, vê a gente brigando com a mulher, preparando o bife, cuidando do papagaio, mas não vê a gente ajoelhado e orando. Ontem meu filho mais velho, que é pastor, saiu do quarto, falou, pai, o que está acontecendo? Para de orar, o senhor está com a pressão variada. Eu falei, se eu morrer orando, você faz uma festa no cemitério. Seus filhos precisam ver você pagando o preço de oração, pagando o preço de jejum, para que essa essência, que é a verdade, que é a busca intensa pela presença de Deus, vá para ele, para que o carnaval não leve, para que a maconha não leve, para que a mulher estranha não leve, para que o homem estranho não a leve, para que não seja levado por nada, a não ser arrebatado pela presença de Deus. Mas olha para quem tem ao lado, diga assim, tem um preço a ser pago. Não adianta ser Abinadab. Não adianta ser Abinadab. Deus quer falar direto com você. E a receita? Está lá em Mateus. Entra no teu quarto, longe de todos, e fique em silêncio que as palavras se virão. Não é você que fala não, é a palavra que vai vir. Depois de quê, Cléo? Da espera. Diga assim, espera. Mas a gente está tão preocupado e fala, Deus está com o WhatsApp desligado, fala logo, fala logo. Diga para quem está ao seu lado, Deus fala com quem quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Quando Davi vê aquilo acontecer, meu filho, o boi cair, a arca, e o filho mais novo do levita, zeloso, religioso, preocupado com as coisas, ele fica desesperado. Quem é que poderá carregar a arca? Quem vai tocar nisso? Aí aparece um camarada chamado Obed-Edom. Diga Obed. Significa servo. Diga Edom. Não significa nada. É de um povo chamado Edomita. Edom vermelho, descendentes de Esaú. Nós estamos falando dos israelitas. Os israelenses são da descendência de Jacó. Que lembra que brigou com o irmão? Que tinha barba vermelha? Que era ruivo? Qual era o nome dele? Esaú, que casou com uma mulher de um outro povo, que formou um povo chamado Edomita. Então, esse Obed-Edom é um neto dessa tribo. Morava a 20 quilômetros, guarda esse número, hein? Morava a 20 quilômetros de Israel. E morava ao longo da estrada. Sabe o que significa isso? Alguém sem posse? Alguém que está morando no lugar onde sobrou. Diga Obed-Edom. Diga servo. Edonita. Povo estranho. Quem não lembra dos geteus, vai lembrar de um gigante que enfrentou um menino chamado Davi. Quem era? Golias, era descendente desse povo. Amém? Então preste atenção numa coisa, hein? Esse camarada, diga assim, não era levita. Não era das 12 tribos.
Não era nem da casa de Israel. Diga, era um qualquer. Mas esse camarada olhou e falou assim: eu quero a arca. Me dá a arca. Eu imagino o povo falando assim: agora vai colocar a mão, vai ser fulminado. Só que Deus não vê como os homens veem o exterior, vê a linhagem, vê a profissão, vê o carro, vê a casa, vê a roupa. Hoje então eu estou lascado, né? Mas Deus vê o homem segundo o seu. Obed-edom pegou a arca. Diga comigo assim: era casado. A mulher estéril. Diga assim: tinha um terreno grande, mas não tinha plantação, porque a terra era estéril. Diga assim: tinha até bois, mas não tinha cria, porque os bichos eram estéreis. É na hora do desespero, é na hora que está tudo estéril, é na hora que está tudo errado, é na hora que a gente está pensando em desistir do casamento, da vida, do filho, da filha. É nessa hora que é hora de dizer: eu quero a arca. É nessa hora que é para correr para a presença de Deus e dizer: está tudo dando errado, não tem nada dando certo, mas eu sei que a tua presença faz toda a diferença na minha vida, eu não desisto de ti. Um troço, uma coisa qualquer. E ele morreu para me salvar. Quem está salvo aí, levanta a mão. Vai ter um pedágio de você pagar lá no céu, vai ter que me engolir, eu vou ficar lá. E diz que vai ter só louvor, mas eu vou arrumar uma brechinha para pregar. Senhor, deixa eu dar uma pregadinha aí. A eternidade mesmo vai ter que escutar, não é verdade? Então fala assim: irmão, chama eles para jogar bola. Mas não sei, será que vai ter bola? Não, né? Aí a gente prega no campo, não é? A gente faz como Jesus mandou: parar a bola, né? E prega. Não, brincadeira. Mas vamos lá, que eu estou na carne, né? Diga: 3 meses. 3 meses. O que aconteceu? Obed-edom pegou a arca. Sabe o que ele fez, Aguinaldo? Levou para dentro da casa dele. A mulher dele falou: vai trabalhar para que essa terra não dá nada. Eu vou trabalhar. Mas antes, vem cá, mulher. Ajoelha comigo. Presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus. Obed-edom ia trabalhar. Trabalhava. Voltava todo sujo de terra, tudo dos bichos. E a mulher: e aí, nasceu alguma semente? Não. Tem um bicho prenho? Não. E aí, o que você vai fazer? Vem cá, mulher. Antes de tomar banho, antes de me vestir, antes de comer, senta aqui, mulher, ajoelha aqui. Presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus. Obed-edom era um nada. Morava à beira da estrada, que levava a Jerusalém. Obed, servo. Edom, descendente dos Edonitas, descendente de Esaú, povo inimigo de Israel. Era geteu, de Gade, terra dos maiores inimigos de Israel, já falei, de Golias. Mas quando a gente fala de Obed-edom, a gente pode falar até de alguém rejeitado socialmente. Humilhados pelo chamado povo de Deus. Já disse: esposa estéril, animais estéril. Não morava na cidade, mas numa tapera na beira da estrada. Mas era alguém que buscava a presença do Deus verdadeiro, de uma forma tão intensa, que eu não vou terminar essa história te contando, eu vou te mostrar. Lucas, está aqui, está tudo ok lá? Você precisa ir lá ou teus comandados estão a postos? Eu quero te mostrar algo. Aquele ali é o pastor Carlos, aquilo ali é um forno, a qual vai ser a 5ª vez que eu vou levar pedidos de oração para queimar. E aquele lugar todo em volta, cheio de árvore, que são oliveiras, que são videiras, a qual eu comi uva moscatel. Esse terreno hoje é a localidade onde morava Obed-edom. O deserto floresceu. O deserto, olha isso, esse é o lugar aonde a estrada paralela que vai para Israel do lado direito e à esquerda, não é a casa dele, é naquela árvore ali, não, pastor, é a localidade. E em volta de tudo isso, deserto, aonde Obed-edom buscou a presença de Deus, refrigério. Ei, eu não sei onde você está, que você está sentado
teu banco. Ei, eu não sei o que você está fazendo, que você ainda não deu glória a Deus. Pode estar deserto e tudo quanto é lado. Pode ter problema em volta de você. Mas quando a gente busca a presença de Deus, que é a arca, e traz ela para dentro de nós e da nossa casa, aí é que está a diferença. Obed-edom era um homem igualzinho a Abinadab, sujeito às mesmas paixões. Obed-edom era tão ruim quanto Abinadab, quanto eu e quanto você. Só que ele teve uma escolha. E naquele dia a escolha foi: eu trato a arca como deve ser tratada, ou eu trato a arca como mais uma coisa na minha vida. Eu quero te perguntar nessa noite, como você tem tratado a presença de Deus? Há muito tempo, quanto tempo faz que a gente não olha para Deus sozinho? Na hora que está pegando tudo, na hora que está tudo ruim, a gente diz assim: eu te amo, e eu vou confiar em ti. Eu não vou desistir. Eu não vou abandonar. Eu não vou esmurecer. Eu não vou dar voz ao ouvido de gente que carrega a arca no lombo de boi. Porque carne não carrega a arca. Carne não segura a arca. O que segura a arca é joelho. O Obed-edom estava lá, mas começou a nascer coisa. A mulher dele ficou grávida. 98 filhos. De repente ele escuta uma barulheira. Rei não anda sozinho. Escuta piar um montão de cavaleiro. Daqui a pouco ele escuta lá: quem é Obed-edom? E ele olha um baixinho ruivo. Ele olha e diz: meu rei. Esse eu vou pregar domingo que vem. E o rei diz para ele assim: me ensina a levar a arca de volta para casa. Quando a gente busca a presença de Deus, até os príncipes e os reis vêm buscar na gente solução. Ei, você não entendeu? Não lembra de José? Buscou a presença de Deus, não parou de chorar, de sonhar, não parou não murmurou, não se fraquejou, ficou firme. Faraó teve que pedir conselho. Lembra de Esaú? Jacó se arrependeu, chorou, voltou, passou por Peniel. Meu irmão vai me matar, meu irmão vai me matar, meu irmão vai me matar. Ele foi tão covarde que ele botou todo mundo que ele não gostava na frente, depois o que ele gostava mais ou menos. E a mulher que ele mais amava e os filhos que ele mais amava, ele deixou por último. O filho veio e falou: meu irmão, eu quero te abençoar porque você é um homem de Deus. Olha para cá, querido. Quando a gente busca a presença de Deus, quem persegue passa a nos amar, quem fala mal passa a nos abençoar. Sabe por quê? Porque quem anda com a presença de Deus anda com o próprio Deus. Quem anda com a presença de Deus não precisa se defender. Quem anda com a presença de Deus não precisa se justificar. Quem anda com a presença de Deus não precisa falar nada, não precisa vociferar, não precisa dizer quem é, porque quem anda com a presença de Deus, a pessoa olha e vê, ainda que inveja, ainda que as palavras malditas tentam te atacar, olha para cá, levanta a tua mão, você anda com Deus, e quem anda com a presença de Deus, anda com o próprio Deus. Põe a mão assim no peito e diga assim: hoje eu sou a arca. Diga: hoje eu sou a arca. O que não pode faltar dentro da arca? O que não pode faltar dentro da arca? Dentro da arca. Tudo bem, a presença de Deus, mas era representada por quê? O William falou uma, diga decálogo. Diga 10 mandamentos. Que simboliza? A arca não pode ficar sem a palavra. Diga assim: eu sou a arca. Não pode me faltar a palavra. Qual a segunda coisa, Gilson? Diga maná. Maná é alimento. Também é alimento, mas é um alimento espiritual. Diga intimidade com Deus. O que você hoje recebe intimidade com Deus é só para hoje. Amanhã tem que voltar e buscar mais. O maná não podia guardar, que se guardasse, apodrecia. Tem gente que vive: lá no passado eu fui batizado e falei em línguas e aí parou. Lá no passado eu tive visão e parou. Deus tem coisas novas, tem revelações novas, tem moveres novos. Deus tem coisa nova para Barra. Deus tem um povo cheio que está sentado aí. Você de coisas tremendas para Barra e para o Recreio, através da tua vida. Não para não, estão tentando te paralisar. Não passa para ela, Eleazar não. Não deixa os filhos mais novos morrerem, não. É contigo ainda. Pastor, mas eu já tenho 70, e daí? Quem vai morar eternamente é jovem com 70 anos. É um garoto, é uma menina, é um Caleb, é uma Caleb de Senhor. Não limite na tua vida o que Deus não limitou. Para de encerrar na tua vida, aposentar, coisa que Deus não aposentou. E uma das coisas que Ele nunca vai aposentar é a presença dEle na tua vida. Não aposente Ele. Ele te quer do jeito que você é. E Ele vai te transformar de glória em glória, assim como é, e é comigo também. Amém, irmãos? Bordão significa? Me ajuda? Autoridade. Olha para cá. Esse negócio de odiosa não.
Eu acho que eu estou doente. Eu acho que isso. Vamos ficar aceitando sugestão. Você está aceitando conversinha do diabo, não. É a gente se posicionar. Você é a arca. Eu sou a arca. Nós somos a arca. Nossa casa é o lugar da arca. E nós somos a arca dentro dessa casa. O lugar da habitação de Deus. Os vizinhos vão ouvir e vão dizer o que tem nessa casa. Os sobrinhos vão dizer, eu quero um casamento igual ao da titia. Hoje eu vim trazendo a neta do nosso irmão Mário, falecido, e nossa irmã Gil. E ela disse assim, pastor, de uma coisa que eu te... Quantos anos o senhor namora, pastora? Eu, 32. O senhor só conheceu ela? Eu falei, só. E ela, só. E a gente conversando. Ela falou assim, então o senhor e a pastora vão ser igual ao meu avô e minha avó. Só a morte pode separar. A pessoa só andou de carro comigo um dia. Só ficou 7 horas comigo. E percebeu do meu amor para minha mulher que só o amor, só a morte pode separar. Recebe para a tua vida a presença de Deus. Para ser perceptível na tua vida a presença dEle. Para que faça a diferença na vida de gerações. Amém? Glória a Deus. Eu queria te passar um vídeo rápido. Está no ponto, filho? Está mesmo?